Não é possível ter uma verdadeira igreja de Deus sobre a terra sem um profeta. Moisés, é ele quem forma a igreja sobre a terra. Foi a mensagem de Moisés quem formou a igreja. Foi a mensagem de Isaías quem formou a igreja. Foi a mensagem de Jesus quem formou a igreja. Havia alguns loucos fariseus, saduceus, helenitas, herodianos, essênios, que Jesus chamou em Mateus 16 de portas para o inferno. Hoje, as portas para o inferno são todas as igrejas católicas, todas as igrejas protestantes, evangélicas e branamistas, são as portas do inferno de Mateus, capítulo 16. Quando o senhor disse que a salvação vem pela fé, fé no quê? Fé na Bíblia? Na Bíblia não salva ninguém, senão até o Bolsonaro e Lula seriam salvos. Eles também creem na Bíblia. As prostitutas, os ladrões, os bêbados, os pedófilos também seriam salvos, porque eles também têm fé. Eles acreditam em Jesus de Nazaré. Eles acreditam na Bíblia. Quando o senhor pergunta se Cacô Felipe domina bem o grego e o hebraico para falar sobre falsas versões da Bíblia, ora, os judeus do tempo de Jesus tinham os rolos originais e eles mataram Jesus. Os judeus do tempo de Jesus tinham os rolos originais, eles entendiam bem grego e hebraico e eles mataram os apóstolos. Mesmo essa Bíblia, King James, parece que 97 homens, grandes teólogos, foram fazer a sua tradução. E eles foram divididos em 6 grupos que faziam isso, depois eu revisava, e antes da primeira publicação da Bíblia King James, da tradução Rei Tiago, ela foi revisada 14 vezes. 97 homens, 6 grupos, fizeram a tradução King James. E tinha um, senhor Joel, que ele era tão bom no grego, tão bom no hebraico, tão bom no aramaico, se ele tivesse na Torre de Babel, ele seria o intérprete. Ele falava todas as línguas perfeitamente, mas mesmo com esse grande homem, brilhante homem, muito bom nas línguas, a King James teve 14 revisões antes da sua primeira publicação. Você vê? Deus está com um profeta. A palavra de Deus não está no museu. Quem está no museu? A Bíblia está no museu, mas Deus não está no museu. Vou fazer só uma pergunta para ambos, antes de encerrar o debate, e depois eu darei as considerações finais para os debatedores, o apóstolo Otamar e o pastor Joel Rocha. Mas eu quero fazer uma simples pergunta, primeiramente ao apóstolo Otamar, depois a mesma pergunta ao pastor Joel Rocha. Apóstolo Otamar, um profeta vem formar uma igreja ou ele deve ter um livro? Qual é a resposta do apóstolo Otamar? Eu vou dar 5 minutos para o irmão responder. Sim, essa pergunta está ligada com a que eu perguntei sobre quem é o absoluto dos filhos de Deus. O absoluto dos filhos de Deus é Jesus Cristo por meio de um profeta. Noé era o absoluto dos filhos de Deus. Eles não poderiam encontrar Deus, fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, a não ser que eles crescessem e obedecessem às palavras de Noé. E assim foi em cada tempo. No tempo de Jesus, no tempo de Paulo, o absoluto dos filhos de Deus sobre a terra sempre foi um profeta. Mesmo os reis de Israel, os bons reis de Israel, eles consultavam os profetas para saber qual era a vontade de Deus, o que eles deveriam fazer para estar de acordo à vontade de Deus. E quando você pergunta se um profeta vem para criar uma igreja, um profeta não vem fazer isso. Quem vem criar uma organização religiosa, eu me refiro à igreja, é organização religiosa, como os católicos, uma organização religiosa, os protestantes, muitos deles, os branamistas, os evangélicos. Um profeta não vem para construir uma grande igreja. O Senhor Jesus Cristo não construiu uma igreja sobre a terra. Os apóstolos de Jesus Cristo não construíram uma igreja sobre a terra. Mas as igrejas, o seu Joel veio aqui para defender, como as Assembleias dos Deus de Missão, de Madureira, do Seto Universal. O Edir Macedo tem um templo lá no Brás, em São Paulo, que custou alguns milhões ou bilhões de reais. Mas o Senhor Jesus Cristo ensinou isso onde? Ele está aqui para defender o Edir Macedo. Ele está aqui para defender o Valdemiro, o Silas Malafaia, o Agenor Duque, ladrões na colheita de Deus. Quero repetir isso aqui. Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Átila Brandão, Abílio Santana, Elias Soares, Rodrigo Silva, Leandro Quadros, todos os líderes religiosos do Brasil e do mundo são ladrões na colheita de Deus. Eles pegam o dinheiro das pessoas para construir os seus grandes impérios, as suas grandes igrejas. Igrejas de 2 milhões de reais, 10 milhões de reais, 100 milhões de reais.
enquanto que os fiéis estão a passar fome, andando a pé e de ônibus e na fila do SUS para receber remédio e fazer alguma cirurgia. É verdade, senhor Joel? O senhor sabe que é verdade. Todos os pastores das Assembleias dos Deus me são ladrões na colheita de Deus. Todos os pastores da Assembleia dos Deus de Madureira, de Anápolis, do Seta, Pentecostal, são ladrões na colheita de Deus. Espero que eles ouçam isso. E porque eu estou dizendo bem claro mesmo, o profeta de Deus, um profeta de Deus, vem com uma mensagem. Moisés trouxe uma mensagem, colocou nos seus 5 livros. Josué trouxe uma mensagem, colocou no seu livro. Isaías trouxe uma mensagem, colocou no seu livro. Jeremias trouxe uma mensagem, colocou no seu livro. Quando o rei Joaquim queimou o livro de Jeremias, de acordo com Jeremias 36, versículo 32, Jeremias não foi construir uma igreja. Jeremias escreveu um segundo livro. Cada profeta vem com uma mensagem. O profeta Cacô Filipe, assim como o profeta William Branham, encontrou-se com Jesus Cristo e recebeu uma mensagem do céu para pregar a toda a humanidade. Não importa quem você seja, Cacô Filipe é o seu profeta e é Cacô Filipe quem irá te julgar. Agora, tratando-se da verdadeira igreja, que eu disse, é o povo que segue um profeta, porque a igreja, ela sai do profeta, a igreja procede do profeta. A Eva é um tipo da igreja. E você vê que primeiro Deus cria Adão, e do Adão, do lado de Adão, é que sai a Eva. Não é o Adão que sai da Eva, mas a Eva sai do Adão. Assim, não é possível ter uma verdadeira igreja de Deus sobre a terra sem um profeta. Moisés, é ele quem forma a igreja sobre a terra. Foi a mensagem de Moisés quem formou a igreja. Foi a mensagem de Isaías quem formou a igreja. Foi a mensagem de Jesus quem formou a igreja. Será que o senhor Joel vai ter a capacidade de mostrar que no tempo de Jesus havia uma verdadeira igreja de Deus sobre a terra? Não havia. Havia alguns loucos fariseus, saduceus, helenitas, herodianos, essênios, que Jesus chamou em Mateus 16 de portas para o inferno. Hoje, as portas para o inferno são todas as igrejas católicas, todas as igrejas protestantes, evangélicas e branamistas, são as portas do inferno de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 14. A verdadeira igreja procede de um profeta. E Paulo veio para dizer, eu vos preparei como uma noiva casta para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Eu vos preparei. Quem Paulo preparou? Quem foi que Paulo preparou? A igreja de Jesus Cristo, seu Joel. A igreja de Jesus Cristo, quem era? Não eram os romanos, a religião romana, os gregos, mas eram aqueles que acreditavam e pregavam a mensagem de Paulo. Hoje, a verdadeira igreja são aqueles que pregam a mensagem do profeta Cacô Filipe. Fora disto, tudo é paganismo e o reino de Satanás sobre a terra. Obrigado, apóstolo Deltamar. O pastor Joel Rocha tem a mesma pergunta. Um profeta vem formar uma igreja ou ter um livro? 5 minutos para a sua resposta, pastor Joel Rocha. Um profeta não vem formar uma igreja, o profeta não vem escrever um livro, porque a carta magna de Deus já foi escrita. Outra coisa, as portas do inferno, Deltamar, são justamente os mentirosos que se estão à volta da palavra de Deus e distorcem as coisas de Deus ao seu bel prazer. Tu acabou de falar uma mentira em rede social. E eu quero deixar aqui muito claro, você falou uma mentira sobre o William Marion Branham. Você disse que ele falou assim, ó, eu predigo. Isso não é verdade. Ele falou, eu profetizo, e na mensagem botaram entre parênteses, eu predigo. Mas só que do lado está escrito assim, ó, eu sinceramente creio. Eu sinceramente creio, e como um estudante privado das Escrituras, junto com a inspiração divina, está escrito no livro As 7 Eras da Igreja, se tu é um profeta, se tu é um apóstolo, ou pelo menos um homem de verdade, tu deveria voltar atrás do que tu falou, porque tu falou isso para muita gente que está escutando, e isso não é verdade o que tu falou. A gravação vai ficar aí, e o que tu falou não está escrito no livro As 7 Eras da Igreja, porque eu já li esse livro e esse parágrafo mais de 500 vezes, para ver realmente o que falava o William Marion Branham, o que ele falava realmente. E ele mentiu. Outra coisa, tu disse que Moisés falou que ia tirar o povo do Egito e levar para uma boa terra, né?
para Canaã e o que não aconteceu. A Bíblia não fala isso. O que a Bíblia diz em Êxodo 7:3 e 7:14, o Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo, desci para livrá-los e fazê-los subir a uma boa terra que manda leite e mel, uma terra ampla, tá? Então, olha só o que ele falou: vem agora, te enviarei. Ele disse: eu vi a aflição, ouvi o clamor, conheço o sofrimento, desci a fim de livrá-los. E Deus deu uma comissão a Moisés. Deus não falou que Moisés tinha que ir lá e até a terra prometida. Outra coisa que tu falou então bem sobre Elias, e é verdade. Elias, Deus falou a Elias: unge a Jeú, rei de Israel, a Azael, rei da Síria, e a Eliseu, filho de Safate de Abel, meu lar, ungirá os profetas em teu lugar. Não aconteceu? Não aconteceu. Mas foi porque o Elias não foi? Não. Foi porque Deus arrebatou Elias. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é o profeta que tu disse é verdadeiro colocar uma data. Colocou uma data. Que isso fique claro diante de todos nessa rede social. O profeta William Branham botou uma data. Fixou uma data para o milênio. E o senhor Deltamar quis ainda ratificar o que ele falou. Sendo que não é verdade. Sendo que não é verdade. Como vai justificar? Tu justificou também sobre Paulo. Paulo não colocou uma data. Elias não colocou data. Eles não falaram além daquilo que o Senhor lhes mandou falar. Eles não fizeram nada daquilo que o Senhor não mandou fazer. William Branham, eu não sei se é verdade que ele falou que é. E se ele disse que ficaria um outro após ele, não foi Cacau Felipe, ele não fala esse nome. Quem é que falou com Cacau Felipe? Ah, foi Deus. Mas quem prova que foi Deus? Aonde estão os seus milagres? Aonde estão as suas... Ah, mas milagre também um falso profeta pode fazer, o diabo também pode fazer, como você falou, Deltamar. Esse que é o problema, é misturar as coisas de Deus com coisas da nossa cabeça. Isso nunca deu certo. Isso nunca deu certo. O apóstolo Paulo falou realmente que é a voz do arcanjo, que o alarido ao som da trombeta de Deus, nós os que ficarmos vivos. E quando ele fala, ele achava que ele estaria dentro da geração que faria parte do arrebatamento da igreja. Mas isso não tem nada a ver com o William Marion Branham, que colocou uma data. Paulo não fixou uma data, ele não disse assim, ó, gente, daqui 20 anos, daqui 10 anos, senão Paulo seria um mentiroso. Tu é um profeta, ou é um apóstolo, ou um profeta, um discípulo do profeta Cacau Felipe. E é muito feio. Estás sustentando uma mentira, que talvez, que não é nem do teu profeta, né? Mas está sustentando uma mentira, como diz tu de um profeta morto. William Marion Branham é um profeta morto. Suas igrejas, aquilo que ele fez, se dividiu em 10 mensagens. Ninguém entende nada, é uma torre de Babel, é uma confusão, onde todo mundo pega a tal palavra original e faz um amontoado de coisas, dizendo isso e aquilo, e ninguém entende nada. Profeta, discípulo do Cacau Felipe. Ok, pastor Joel Rocha, obrigado pelo seu esclarecimento. Eu vou dar, a partir de agora, 7 minutos para as considerações finais. O pastor Joel Rocha estará com a palavra para suas considerações finais, 7 minutos. Nesse momento, pastor Joel Rocha, considerações finais, 7 minutos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de mostrar as verdades de Deus, né? Alguém coloca alguma coisa aí, né? Como alguns participantes, né? O Noé foi pregoeiro porque pregou. O pregoeiro não é mesmo que pregador. A gente nem vou trazer palavras do original sobre a palavra querigma, que é proclamação, que Jesus pregou aos espíritos em prisão, né? Jesus não foi lá pregar nem evangelizar ninguém. Jesus só foi lá proclamar que ele tinha vencido. Então, a verdade, ela não são para eleitos. A verdade são para aqueles que creem. Você tem que crer. Quando alguém crê na palavra de Deus, quando o eunuco disse para Filipe, eu creio que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Os profetas não disseram eu sou.
O João Batista disse, eu convém que ele cresça e que eu diminua. Já pensou o João Batista rogando para si, eu sou profeta mensageiro, se vocês não me ouvirem aqui, vocês estão tudo mortos. Não, em nenhum momento o João Batista arrogou para si esse título com uma arrogância, mas ele trouxe uma palavra de Deus. Ele trouxe uma palavra de Deus. Os tempos passaram e Cristo veio como sendo a luz deste mundo, né? Em uma outra live, Deltamar, eu concordo com você. Jesus disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí você quis colocar Paulo na mesma altura de Jesus. Não dá para colocar profeta, apóstolo, ninguém está à altura de Cristo. Ele é maior do que tudo, é maior que os anjos, maior que a lei, maior que Moisés, maior que o profeta, maior que apóstolo. Ele é a pedra principal que os homens rejeitaram. As pessoas estão rejeitando Cristo. O evangelho de Cristo não é mais suficiente para fazer as pessoas entenderem a verdade. As pessoas estão precisando de muletas, inventando amuletos, inventando coisas que... amuletos. O apóstolo Paulo disse assim, ninguém fique inchado, debalde pelas coisas que não viu, se fazendo de profeta, se colocando como anjo, se colocando como o último escape. Jesus é a maior razão de todas as coisas. Então, qual é a salvação de Deus na terra? A salvação de Deus na terra está expresso na pessoa bendita do Senhor Jesus. Olha só, o Deltamar, nos seus argumentos, no tempo que lhe foi concedido, ele perguntava sobre a Bíblia, como é que se ganhava salvação se não tinha a Bíblia. Na parábola do rico e o Lázaro, quando o pai Abraão conversa com o rico diz assim, manda que alguém vá lá conversar com os meus irmãos, eu não quero que alguém venha para cá, para esse lugar terrível. E o que o pai Abraão disse? Tem Moisés e os profetas. O que ele queria dizer? Tem Bíblia, tem Escritura, tem Moisés e os profetas, né? Não no sentido de que eles tinham uma palavra exclusiva com uma arrogância, mas eles falavam não daquilo que lhes era peculiar, mas uma revelação divina. Essas palavras de salvação eram para aquele povo de então. Então, olha só, na Bíblia existe salvação. Somente, unicamente, se você ler a palavra de Deus. E eu repito que Jesus falou, e se você fizer isso, você vai receber a salvação. A salvação de Deus, ela começa assim, se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva. A força de Deus, a força do Espírito Santo está na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, se você crer em Deus, se você crer nas Escrituras, se você ler a Bíblia, não copie ninguém. É certo que muita gente escandaliza, mas eu não venho aqui defender pastores e nem igreja. Tanto que no primeiro momento eu falei muito bem que representava as igrejas, porque o senhor Deltamar pediu que eu representasse alguém, porque não poderia falar, eu gostaria de falar com alguém que simplesmente fosse um irmão, um pastor, enfim. Por isso me coloquei assim. Mas também não concordo com muitas coisas que eles dizem. Agora, uma coisa, esta é a verdade. A fé está na pessoa bendita de Jesus. O Espírito Santo comunica o teu coração e ele mostra que aquilo é verdade. A Bíblia diz, Jesus dá uma palavra-chave que rebate muito o que o senhor Deltamar diz. Quando ele diz que tem demônios em todas as igrejas, como é que as pessoas se libertam? E como é que as pessoas expulsam os demônios, se eles são demônios? Jesus disse assim, demônio não expulsa demônio, porque casa dividida não subsiste. Casa dividida não subsiste. Como é que eu expulso? Porque falaram também que ele era demônio. E ele disse assim, não, casa dividida não subsiste. Se eu expulso os demônios usando a mesma ferramenta, então vocês estão blasfemando contra o Espírito de Deus. Agora, se eu prego enviado por Deus, então o evangelho, as boas novas é chegado até vocês. Então o diabo não expulsa o diabo, porque o diabo não luta contra si mesmo. O diabo não quer. Existem falsos profetas que vão levar as pessoas ao inferno? Vão, por causa da palavra distorcida. Agora, essas pessoas não são usadas pelo diabo.
não são usadas pelo diabo, tá? Então, é preciso entender essas coisas, é preciso ler a Bíblia, é preciso você examinar as Escrituras, examinar as Escrituras, porque vocês conseguirão encontrar nelas a vida eterna. É preciso isso, é preciso ter honestidade. Quando Jesus falou com Filipe e Natanael, Jesus apontou para um deles e disse assim, ó, eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo, não tem engano. A gente não pode trilhar com duas ferramentas, Deltamar. Não pode querer ajudar um em deturpação de outro. Ah, meu profeta falou desse aqui, então eu vou para o lado desse aqui. Não, senhor, se ele é mentiroso, ele é mentiroso. Mas o problema é que daí destrói toda uma narrativa em cima daquilo que a gente está falando, né? Aí é um grande problema. É isso aí que dá ficar com o evangelho de homens. Deus abençoe, forte abraço. Obrigado, pastor Joel Rocha. Apóstolo Deltamar, 7 minutos para as suas considerações finais. Tenha a bondade. Ok, muito obrigado. É realmente uma pena que eu não tenho mais tempo para responder tudo o que o seu Joel disse aqui. Eu ia responder ponto a ponto, ia derrubar aqui todos os seus argumentos. Sobre o William Branham, eu vou colocar aqui na edição do vídeo o texto onde o William Branham fala sobre 1977. Perguntas, senhor Joel. E eu lhe disse, não é essa expressão sua, ou essa compreensão, ou comentário seu, que vai manchar a imagem de William Branham. William Branham continuará sendo o infalível profeta de Deus, mesmo ele tendo predito sobre 1977. Vou colocar aqui o texto onde ele fala sobre isso. O senhor vai ver na edição. Com respeito ao que o senhor disse, crê em Jesus como diz as Escrituras. Jesus não colocou uma mulher no púlpito para pregar. Lá no tempo de Jesus havia a confissão pública. Crê em Jesus Cristo como diz as Escrituras. E as Escrituras dizem que Jesus era o próprio Deus na terra, mas as igrejas pregam que ele era o Filho de Deus enviado para a terra, para isso e para aquilo, e que Jesus é um segundo na Santíssima Trindade. Ora, nós sabemos que as igrejas não creem em Jesus como diz as Escrituras. As Escrituras hoje é a mensagem do profeta Caco Filipe. Você tem que crer em Jesus Cristo como diz as Escrituras do seu tempo. Lá no tempo de Paulo, deveria crer de acordo com as Escrituras que Paulo escrevia para eles. Quando o senhor disse que a salvação vem pela fé, fé no quê? Fé na Bíblia? Fé na Bíblia não salva ninguém, senão até o Bolsonaro e Lula seriam salvos, porque eles também creem na Bíblia. As prostitutas, os ladrões, os bêbados, os pedófilos também seriam salvos, porque eles também têm fé. Eles acreditam em Jesus de Nazaré, eles acreditam na Bíblia. Fé na palavra de Deus, a palavra de Deus está com o profeta. Por isso que Jesus Cristo disse no seu tempo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ser salvo a não ser por mim, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Atos 13:47. Paulo disse que ele foi estabelecido para ser a luz do mundo e de salvação às extremidades da terra. Está na sua Bíblia, Atos 13:47. O Senhor Jesus Cristo disse lá em João 17:3, que a vida eterna consistia em reconhecer o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Não existe Deus e mais Jesus Cristo. Mas a salvação consistia em reconhecer o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou. Naquela ocasião, o enviado era Jesus, mas depois, para as nações, o enviado era Paulo. Os judeus rejeitaram Jesus, mas todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem filhos de Deus. Mas quem levou o evangelho às nações? Não foi Jesus. Não foi Jesus de Nazaré. Não foi os apóstolos de Jesus.
mas foi Paulo, depois Antipas, depois Policarpo, depois Irineu de Lyon, depois Martinho de Touros, Columba, John Wycliffe, John Hus. Não foi Jesus que foi pregar às nações, senhor Joel. O senhor não pode dizer uma coisa dessa aqui. Quando o senhor diz que os profetas conduzem o povo para Cristo, os profetas conduzem primeiro o povo a si mesmo, a sua mensagem. Foi dito a Moisés que ele deveria fazer as pessoas acreditar nele. E Paulo fazia as pessoas acreditar nele, no que ele pregava. E Paulo até diz: sejam meus imitadores, vocês serão salvos pelo evangelho que eu preguei. Deus vai julgar os homens de acordo com o evangelho que eu preguei. Sejam meus imitadores. Era o que Paulo dizia lá. Atos 4:12. Trata-se do nome. O nome dado é Jesus Cristo. Mas o profeta dado, em cada geração tem um. Porque Deus não pode falar com os vivos por meio de um profeta morto. Quando o senhor pergunta se Cacô Felipe domina bem o grego e o hebraico para falar sobre falsas versões da Bíblia, ora, os judeus do tempo de Jesus tinham os rolos originais e eles mataram Jesus. Os judeus do tempo de Jesus tinham os rolos originais, eles entendiam bem grego e hebraico e eles mataram os apóstolos. Mesmo essa Bíblia, King James, parece que 97 homens, grandes teólogos, foram fazer a sua tradução. E eles foram divididos em 6 grupos que faziam isso, depois eu revisava, e antes da primeira publicação da Bíblia King James, da tradução Rei Tiago, ela foi revisada 14 vezes. 97 homens, 6 grupos fizeram a tradução King James. E tinha um, senhor Joel, que ele era tão bom no grego, tão bom no hebraico, tão bom no aramaico, se ele tivesse na Torre de Babel, ele seria o intérprete. Ele falava todas as línguas perfeitamente. Mas mesmo com esse grande homem, brilhante homem, muito bom nas línguas, a King James teve 14 revisões antes da sua primeira publicação. Você vê? Deus está com o profeta. A palavra de Deus não está no museu. Quem está no museu? A Bíblia está no museu, mas Deus não está no museu. Quero completar aqui e dizer uma outra coisa. Os milagres, não é milagres que faz um profeta verdadeiro. Se o senhor quiser saber os milagres do profeta Cacô Felipe, leia o livro do profeta Cacô Felipe, você vai ver os milagres, as profecias, os prodígios, as maravilhas, as revelações. Leia o livro do profeta Cacô Felipe. É gratuito para todos os habitantes da terra. Não importa quem você seja, velho, novo, rico, pobre, mulher, homem, branco, negro, sábio, ignorante, famoso, anônimo, você tem o direito de receber gratuitamente o livro do profeta Cacô Felipe. O livro do profeta Cacô Felipe é para todos os habitantes da terra, gratuitamente. Quero concluir para dizer uma coisa aqui. Ninguém pode ser maior que Jesus. Eu estou de acordo, mas ele como Deus, mas como profeta. Paulo era maior do que Jesus de Nazaré como profeta. Cacô Felipe é maior do que Jesus de Nazaré como profeta. Como Deus, não. Quem pode ser maior do que Deus? Jesus Cristo como Deus, ele é maior. Mas Jesus Cristo como profeta, Jesus de Nazaré, quando ele era um profeta, ele diz: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é ele como profeta. E Paulo foi enviado para todas as nações da terra. Paulo era maior do que Jesus no ministério profético. Cacô Felipe, maior do que Jesus de Nazaré. O senhor deve prestar bem atenção nas coisas, porque Jesus teve 2 ministérios. Sim, vou concluir. E com respeito à parábola de Lázaro, foi dito lá na terra, ele tem Moisés e os profetas. Moisés, o profeta vivo, e os profetas antes de Moisés. Cada tempo foi assim. Aqui, se alguém quer ouvir a palavra da vida eterna, tem que ouvir Cacô Felipe e os profetas. Cacô Felipe, o profeta vivo, e os profetas antes de Cacô Felipe. Que o Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, abençoe e ajude todos os seus filhos, porque nenhum filho de Deus morrerá em uma igreja, porque Deus enviou o profeta Cacô Felipe para salvá-los. Amém. Ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa